Evangelho, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste do teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes de darmos início à nossa meditação do Evangelho de hoje, que será feita ao lado de uma memória facultativa que temos para hoje, que é Santo Estevão da Hungria, um testemunho de vida estupendo. Mais uma vez, vamos ver como é que o Evangelho acontece na vida dos santos. E a vida desse rei e o testemunho de pai que ele deixa para o seu filho merece ser conhecido por nós e merece estar presente como luz de Deus, a fim de que entendamos não apenas a palavra de Deus, mas o modo de viver o Evangelho. Então o Senhor nos entregou a vida de Santo Estevão da Hungria, rei, como um grande testemunho para aprender a viver o Evangelho. Só que, antes de olharmos o testemunho e fazermos de Santo Estevão da Hungria e fazermos a meditação do nosso Evangelho, eu queria voltar sobre um ponto que falamos ontem. No dia da Assunção da Beata Virgem Maria, o 15 de agosto, nós damos início à Quaresma de São Miguel Arcanjo, uma tradição muito viva na vida dos franciscanos, particularmente celebrada e vivida por São Francisco de Assis em sua oração pela conversão dos pecadores. São Francisco trazia no coração, como o padre já falou várias vezes, esse fogo ardente de rezar pela santificação e a salvação das almas, de pedir incessantemente a Deus perdão pelos nossos pecados e suplicar por todos a misericórdia do Senhor. E um dos tempos fortes de oração que São Francisco de Assis cumpria durante o seu ano era a Quaresma de São Miguel, que dava início com a festa da Assunção e terminava com a celebração dos Santos Arcanjos, o 29 de setembro. Nesse espaço de tempo, nos domingos não se faz a oração, por se tratar dos domingos enquanto solenidade. Se estamos na Quaresma propriamente, os domingos fazem parte desse tempo litúrgico. Como essa Quaresma, ela é propositiva como caminho de espiritualidade devocional, de amor à Virgem Maria e a São Miguel Arcanjo, e a missão de São Miguel de defender-nos do inimigo infernal, de receber-nos na hora da nossa morte, de acompanhar-nos do purgatório ao céu, diante dessa grande missão que São Miguel cumpre em favor das almas e, ao mesmo tempo, diante da honra que o Senhor concedeu ao arcanjo, de juntamente com a Virgem Maria nos proteger nessa caminhada e nos livrar dos perigos do inimigo infernal, pedir a Deus que a sua misericórdia alcance todos os corações, suplicar ao Senhor pela salvação das almas para que nenhuma delas se perca na morte eterna, deve fazer parte dessa súplica
uma forte devoção a São Miguel Arcanjo e uma forte devoção à Beatíssima Virgem Maria. Por isso, o início da Quaresma na Assunção e o seu percurso até São Miguel Arcanjo, nós começamos com a festa da Rainha dos Céus, da entrada da Virgem Maria, na companhia de seu Filho, na glória da Trindade. E depois seguimos perseverando em oração junto com a nossa soberana Senhora. Vamos perseverando em oração até o dia de São Miguel Arcanjo, com essa súplica ardente e com esse ato de amor e devoção, tanto a São Miguel quanto a Santa Mãe de Deus. Então, a Quaresma se compõe dessa forma. São os 40 dias que estão dentro desse período, excluindo-se os dias de domingo. E o que nós nos propomos a fazer durante esse período? A primeira proposta, e a mais importante, é a oração a São Miguel Arcanjo, que tem uma composição própria. E juntamente com a oração a São Miguel Arcanjo, de devoção, nós agregamos alguns outros elementos que são importantes para a nossa vida pessoal. O primeiro é estabelecer um pequeno ato de penitência que você vai oferecer ao Senhor em reparação. É um ato reparador pelos pecados do mundo inteiro. A gente suplica a misericórdia do Senhor e, ao mesmo tempo, a gente oferece ao Senhor um ato de amor, em nome dos nossos irmãos, sabe? Como se... O que é o ato reparador? Alguém vai se apresentar em seu nome para reparar aquela dívida. Então, nós estamos rezando pela conversão dos pecadores, mas não significa que os pecadores já têm no coração o desejo de não mais pecar. Aqueles por quem nós estamos rezando. Então nós vamos em nome do Senhor e dizemos: Senhor, eu te ofereço esse ato de amor e esse sacrifício, em reparação pelos meus muitos pecados e pelos muitos pecados de meus irmãos. E ali a gente faz uma proposta penitencial. Uma penitência física, pode ser sobre o seu conforto pessoal, pode ser uma penitência como abster-se de algo que lhe é agradável. Por aqueles 40 dias você oferece um ato de ruptura com alguma coisa que de certa forma está associada a um bem-estar seu, mas pode ser vivida como uma entrega. Se é um vício, meu irmão, tem que abandonar o vício não é por 40 dias, é para sempre. Então, se for um ato de vício, faz o propósito de, durante esses 40 dias, evitá-lo arduamente com o compromisso de não mais vivê-lo. Mas coloca sobre uma outra realidade que possa ser uma realidade de conforto, para que aquele gesto de mortificação ou de penitência sirva para manter vigilante o seu coração para as coisas de Deus. A finalidade da penitência, dentre outras, é essa, sobre o sujeito que a pratica. É manter os teus sentidos vigilantes àquilo que é de Deus. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, colocar o açúcar no café, né? Cada vez que você toma o café sem o açúcar, você que tem o hábito de colocar o açúcar no café, essa pode ser uma pequena penitência. Aquele cafezinho, a cada momento que você for tomá-lo no dia, você vai estar se recordando daquele gesto que você fez. Você vai estar pensando no compromisso de oração que você fez. Você vai estar podendo cumprir um ato de oração ao Senhor, renovando aquele propósito e dizendo: bendito seja o teu santo nome, Senhor, eu te suplico, todos os sacrifícios do meu dia eu ofereço em reparação pelos muitos pecados cometidos contra o teu sagrado coração e o imaculado coração de Maria, por exemplo. Percebeu o que é sensibilizar os sentidos? Às vezes, durante o dia, a gente está concentrado em tantos afazeres que não é que a gente se esquece por absoluto, pode acontecer também, mas a gente se afasta daquela
intensidade de oração e de recolhimento. E de repente, na hora que você para no meio do seu ambiente de trabalho para tomar o café e lembra de não colocar o açúcar, não é só não colocar o açúcar no café. Sentir o café amargo, não colocar o açúcar nele, esse momento em si te puxa de volta para aquela realidade, para aquela experiência. E te dá a oportunidade de, naquele momento do dia, digamos assim, quando você menos esperava, porque já tinha acontecido uma distração por causa de tudo aquilo que estava se passando naquele dia, ou então porque você estava muito animado e empenhado no trabalho, né? Então dispara ali aquela memória. Às vezes você está no meio, por exemplo, de uma agitação tremenda, é uma reunião que está pegando fogo, e você já estava começando a perder o prumo e entrar numa de bateção de boca e de perder a paciência com os companheiros, ou então de se agitar de tal forma a ponto de trazer para dentro de si tanta murmuração e uma guerra contra o outro. E aí naquele momento ali, olha que maravilha, num cafezinho de pausa, dispara essa memória. Por conta daquela atitude de penitência, através dessa percepção do sentido, o Senhor te puxa de volta. E ali você se dá conta que pode oferecer a suportação daquele momento. Pode pedir ao Senhor então que lhe renove a paciência e que lhe livre de dizer uma palavra a mais. Pode pedir ao Senhor a graça de poder oferecer aquele momento de desconforto na reunião e todo aquele contexto como uma forma de reparação em favor dos muitos pecados nossos e do mundo inteiro, dos nossos irmãos, pela conversão dos pecadores. E pode ali aproveitar aquela ocasião em que você se deu conta disso para render-se mais uma vez ao teu Senhor, dizendo: eu me coloco em tuas mãos. Não permita, Senhor, que por minhas palavras eu venha a ferir, a maldizer ou a blasfemar contra meu irmão e contra a dignidade dele. Ajuda-me, Senhor, como diz o Evangelho de hoje, a ganhar o meu irmão para a caridade. E hoje está custando horrores. Bendito cafezinho sem açúcar que me puxou de volta para pensar isso, porque eu já estava quase me esquecendo completamente. Pronto, aí, é assim. Percebeu como é que uma penitência não é o controle médico, se botou, não botou açúcar, acabou, não acabou, e colocou açúcar, agora pronto, acabou a penitência, o que eu vou fazer? Começo de novo, passo para frente, repito agora 2 cafezinhos sem açúcar. Não, não é matemática. É o significado da tua entrega. É criar todas aquelas disposições de ordem espiritual e ao mesmo tempo, né, no caso da penitência física ou da abstinência, a gente está falando que impacta sobre os nossos sentidos e que nos ajudam a voltar e a permanecer no propósito de comunhão e de oferta no amor ao Senhor. E esse é um exemplo, né, de como uma pequenina penitência... Padre, onde é que está a penitência? Aqui não seria só abstinência de açúcar? Mas o desgosto do café na boca amargo, para quem tem o hábito, para quem não gosta de tomar café amargo, meu amigo, é uma penitência para o sentido. Você tem o sentido perturbado ali, não é verdade? Então isso também tem o elemento penitencial está aqui, naquele desgosto que me possa dar, sentir o amargor do café e a mortificação do prazer de sentir o gosto pelo café, né? Colocando aquela quantidade de açúcar que cada um sabe qual é a sua, o café ganha um sabor de predileção. A partir do momento que você tira isso, aquela satisfação em tomar o café também vem contida. Então, tudo isso compõe, né? Então, é o paladar que fica naquele momento sem uma satisfação, é o hábito que vem modificado em função daquela finalidade e é o gesto que me remete ao significado daquela realidade. Dessa forma, uma abstinência e uma penitência nos traz, uma ajuda que nos puxa sempre para dentro do propósito e para dentro da vida espiritual. Ficou mais claro um pouco? Qual é a importância de termos o hábito de construirmos a experiência da
penitência como uma experiência que faz parte da nossa vida cristã. Não só para momentos, a gente pode se propor a fazer penitência e mortificação durante uma novena, durante um tríduo também. Não apenas durante os tempos fortes, mas em outros momentos específicos e menores, ou então por um propósito de oração para alguém que lhe pediu algo. E qual é a penitência mais habitual que nós conhecemos? É o jejum. É o jejum. O jejum é o ato de penitência mais habitual, mais conhecido que nós temos e que pode ser oferecido toda sexta-feira. Podemos fazer, a igreja recomenda que se faça, né, essa experiência em honra à paixão de nosso Senhor. Isso pode se tornar um hábito no exercício de cada sexta-feira nossa. A escolha de oferecer, por amor ao Senhor, aquela penitência do jejum. De maneira que durante a sexta-feira o meu coração se recolha mais intensamente na meditação da paixão de nosso Senhor. Então, esse é um propósito para os 40 dias. E um outro propósito, que aí o Padre Fábio recomenda, é a oração do terço. Muitos de nós já temos o hábito de rezarmos o terço cotidianamente. Bendito seja Deus, bendito o hábito que nos une à família do Santo Rosário. Então a oração do Rosário com as orações a São Miguel a gente une de maneira harmônica as duas grandes devoções, a Beata Virgem Maria, Nossa Senhora, e a São Miguel Arcanjo. E junto com isso, o ato, a pequena penitência oferecida, pode ser mais de uma, padre? Pode. Isso vai de acordo com a percepção de cada um. As orações a São Miguel Arcanjo são compostas por uma oração introdutória, depois a ladainha a São Miguel Arcanjo e, por fim, a oração aos santos arcanjos, porque a festa de São Miguel hoje é também a festa de São Gabriel e São Rafael, dos três arcanjos, no 29 de setembro. Então se faz a oração aos três arcanjos e, por fim, a oração a São Miguel e a consagração a São Miguel. São duas orações distintas. E, Padre Fábio, onde é que eu vou achar tudo isso? Bom, a gente pode encontrar pela internet, mas aqui o padre volta a fazer publicidade de um aplicativo que realmente é um tesouro para essa finalidade e tantas outras, que se chama Pocket Terço. Esse aplicativo pode ser baixado nos celulares e a gente pode ter o acesso a esse material e a tantos outros materiais de alta qualidade, com uma preparação muito boa, né? Muito séria por parte dos colaboradores do Pocket Terço. Então, é simples de baixar o aplicativo e vocês vão encontrar ali, já na página de abertura do aplicativo, na opção onde tem o desenho do terço, os destaques. E um dos primeiros destaques, na sequência, na verdade, vai ser o último, né? Porque eles vão entrando de baixo para cima. A Quaresma de São Miguel Arcanjo. E ali a gente pode ter o acesso à informação e depois cada um dos dias da Quaresma para acompanharmos. Ah, padre, eu faço com o padre Alex Nogueira. Bendito seja Deus. Ah, padre, eu faço com o padre da minha cidade. Bendito seja Deus. Existem vários modelos, mas os elementos que são importantes na Quaresma é a ladainha de São Miguel Arcanjo, depois a oração de São Miguel Arcanjo e o ato de consagração. São três orações distintas. Não é a mesma coisa, não. A oração a São Miguel Arcanjo é uma, a consagração é outra. E as duas orações vão feitas, né? Juntamente com a ladainha, que é esse ato de amor. E depois um ato de devoção aos três arcanjos pela festa, que normalmente se faz o mesmo ato de louvor aos três arcanjos que está no terço dos coros celestes, que é a oração do Pai Nosso a cada um dos arcanjos. Então, esse é um ato de amor aos arcanjos, em memória deles pelo dia 29 de setembro, e juntamente com a ladainha, a oração a São Miguel e a consagração da nossa vida, da nossa casa, a São Miguel Arcanjo. Como é importante termos
o hábito de rezar a São Miguel Arcanjo e de consagrar tudo que nos pertence à sua poderosíssima intercessão. Então aqui deixo para vocês essa apresentação a respeito da Quaresma para poder caminharmos juntos, né, durante esse período em que temos a oportunidade de nos unirmos à mais pura, vamos dizer assim, legítima tradição franciscana. Quantos de nós somos devotos de São Francisco de Assis? Então vamos conhecer o verdadeiro São Francisco de Assis, no sentido de o homem da penitência, o homem que consagrou sua vida pela salvação das almas, pela salvação dos pecadores. E vamos seguir esse testemunho de São Francisco de Assis, como os franciscanos vão chamar, o Pai Seráfico, de uma forma tão bela, por causa da elevação de amor do coração de Francisco a Jesus. Nossa! Lembre-se do que falou Santo Inácio de Loyola, quando leu a vida de São Francisco. Senhor, se transformastes assim a vida de São Francisco e seu caminho de conversão, e vendo também a história de São Domingos de Gusmão, ele disse o mesmo, se transformastes tanto assim a história de vida desses meus dois irmãos e fizestes deles o que eles são hoje para a igreja, eu te peço e creio, o Senhor pode transformar a minha vida também. E eu quero que o Senhor transforme a minha vida e me conduza pela estrada que conduziu esses meus irmãos. A coragem e o vigor de Santo Inácio ao conhecer a vida de São Domingos e a vida de São Francisco e de suplicar isso ao Senhor. E como devotos de São Francisco de Assis, precisamos pedir isso também. Transforma a minha vida como transformastes a vida de Francisco, a fim de que eu possa entregar-me inteiramente, Senhor, em favor da salvação das almas. Eu me consagro a Ti e te peço, vem com a sua mão forte e transforma a minha história. E aqui a gente se entrega a São Miguel e a Virgem Maria para que o Senhor realize essa grande graça através da poderosa intercessão e da obra de amor deles por nós, como fez na vida de São Francisco de Assis. Aí a gente está começando a viver uma devoção mesmo ali, ó, forte, boa, profunda, intensa, como deve ser, né? A devoção, ela deve nos levar a uma aliança de amor com o nosso Senhor. E falando nessa aliança de amor, olha como o Senhor, hoje no Evangelho, nos ensina os passos para cumprirmos o perdão e a comunhão com nossos irmãos e irmãs. Como o Senhor vai nos chamando a sair de nós mesmos para olharmos o irmão que está diante de nós. Querer ganhar o irmão no amor e na caridade significa trazê-lo para junto de Cristo, mas a gente não vai levando para junto de Cristo empurrando a pessoa. A gente traz para junto de Cristo pegando pela mão e puxando para próximo dele, porque nós já estamos do lado dele. Para trazer alguém para junto do Senhor, é preciso estar com Ele. Ah, Padre, mas veja, o Senhor já falou em outros momentos que aqueles fariseus que queriam matar a pecadora, em João 8, terminaram levando ela até os pés de Jesus, mas eles depois deixaram as pedras e foram embora, para uma desgraça maior deles, que perderam essa ocasião. Aqueles que suplicam ao Senhor, o Senhor os trará sempre para junto de si. E você ouviu ontem o que o Senhor falava por ti? O Senhor não quer perder nenhum de seus filhos. O Senhor quer ter nas mãos todos aqueles que lhes foram entregues. Então, antes de você pensar em levar o teu irmão para o Senhor, recorda-te que o teu Senhor, dia e noite, procura trazer-te para junto dele. E que essa certeza e a alegria desse querer caminhar na direção desse Senhor que caminha ao meu encontro, seja a tua força e a tua esperança em todos os momentos. E da alegria dessa verdade, nasça em você a coragem de, diante da ofensa, da ferida, diante da diferença,
diante da ruptura que o pecado possa causar, o teu coração não se contente em permanecer longe do teu irmão, porque o teu Senhor decidiu não permanecer longe dele. Assim como não permanece longe de você. E se está sendo difícil voltar a estar perto do seu irmão, pede ajuda ao teu Senhor. Porque, vamos usar assim, né? Vou falar desse jeito. Ele é experiente, ele sabe como fazer isso. Como fazer isso o quê, padre? Quando está doendo o que o outro faz, não desistir dele. Jesus tem muito mais experiência nisso do que a gente. Então pede ajuda dele. Fala, meu Senhor, eu não quero desistir do meu irmão, mas está doendo pra caramba aquilo que ele fez comigo. Me ajuda, Senhor, a ter um coração como o seu, um coração que não desiste, mesmo na hora da dor. A gente tem que fazer essa súplica porque é na verdade que a gente caminha na fé. Um coração que está diante do seu amigo não tem medo de se contar, de falar, de se recontar, de falar, de fazer conhecer. Então é preciso que a gente fale com o Senhor dessa forma, de maneira bem aberta. E peça a Nossa Senhora, Mãe, me ajuda. E se vemos que o inimigo infernal está tentando aproveitar daquelas feridas para aumentar a separação, pede a intercessão de São Miguel Arcanjo para que sejamos libertos dessa realidade. E para que tenhamos um exemplo muito forte e belo sobre isso, eu trago para vocês o testemunho de Santo Estevão da Hungria. Esse rei que se converteu muito jovem à fé cristã. Aos 18 anos, ele foi proclamado duque na Hungria, mas aos 17 conheceu a fé e viveu a conversão. Ainda era um rapaz. Desde o princípio do seu governo, então, tomou como ponto fundamental a conversão que vivera total a Cristo. Conheceu Cristo e o encontro com o Senhor foi tão radical, ele é do 979, o ano em que ele nasceu, 979, que um ano depois ele é proclamado duque e na sequência dos anos ele vem finalmente proclamado rei de toda a Hungria e o seu propósito de coração é seguir em tudo a Cristo. E olha que coisa linda, ser um rei segundo o coração do rei. Foi sempre um modelo para os cristãos e governantes. Durante o dia, se preocupava inteiramente com os negócios e os afazeres do governo, mas à noite separava para Deus e a oferecia em longas orações e tempo de penitência. Entregava-se à vida de oração não apenas nos tempos difíceis de conflito e de guerra, mas também no tempo de paz. A prática da oração, dizia ele a seu filho, é a garantia da saúde do reino. Assim não te esqueças jamais, ó filho meu, nunca te esqueças de repetir aquelas palavras de Salomão quando pensas o reino e tudo que deves fazer. Envia, Senhor, a sabedoria desde o trono da tua grandeza, para que ela viva comigo e trabalhe comigo, e eu saiba em todo o tempo o que é agradável diante de ti. O verdadeiro pai do seu povo, assim foi aclamado o rei Estevão. Não havia necessidade que ele não procurasse remediar. A sua caridade fez que olhasse pelos que viviam dentro do reino e também por aqueles que estavam fora do reino, como, por exemplo, ele fundou hospedarias para os peregrinos da Hungria, tanto em Roma como na Terra Santa, em Jerusalém e em Constantinopla. A grande obra de Santo Estevão como rei foi a conversão do seu inteiro povo. É considerado o primeiro apóstolo da Hungria. Deu ao reino uma legislação genuinamente cristã, ao conceber o reino como templo sustentado por 10 colunas. Olha que bonito. Ele disse, o reino precisa ser sustentado sobre essas 10 colunas robustas. E isso permanece na legislação da Hungria até os nossos tempos. Quais são as 10 colunas? Ele escreve para a gente. A solidez da fé,
o esplendor da igreja, a pureza e sabedoria dos religiosos, a fidelidade e fortaleza dos barões e cavaleiros, a generosidade com todos os estrangeiros, a reta administração da justiça, a sábia organização do conselho, o respeito às tradições dos mais antigos, o auxílio da oração e, por fim, a piedade e a misericórdia para com todos. Rapaz, olha esses parâmetros na regência de um governo. Que fantástico, né? Considerava-se um humilde súdito da Santa Igreja e por isso não usava a coroa, até que o Papa Silvestre não apenas lhe autorizou, mas lhe concedeu uma coroa para que ele usasse. Suas obras de piedade sempre foram a base da sua felicidade. A sua alegria era cumprir a piedade e a misericórdia para com os mais necessitados. Nunca perdeu de vista a importância de viver uma continência pessoal para manter a fidelidade ao Evangelho e de ser fiel ao Evangelho, não apenas por amor a Cristo, mas por amor a todos aqueles que são amados por Cristo. O seu filho, a quem ele destina a carta que hoje nós vemos na liturgia das horas, partiu antes dele, 7 anos antes dele. Não sucedeu no trono, pelo que eu pude entender aqui na biografia. Porém, foi um jovem de grande testemunho. E interessante que pela vida que levou, morrendo jovem, também se tornou santo. Pelo que eu vejo aqui, o nome é Emérico, se pronuncia assim. E realizou muitos milagres já, pouco após a sua morte. Eu vou ler para concluirmos a nossa meditação de hoje, que está ficando um pouquinho comprida, mas foi importante para falarmos da Quaresma de São Miguel, instruirmos esse itinerário de vida de oração, esse conselho que Santo Estevão deixa para o seu filho, que deveria estar no coração de todos os pais. Querido pai, querida mãe, querido mestre, formador de noviços, querido amigo que forma os seminaristas no seminário, queridos padres que acompanham os nossos seminaristas e devem instruir os jovens e as famílias nas pastorais, todos nós ouçamos com atenção e vejamos os conselhos de grande sabedoria desse nosso irmão que ensina o caminho do perdão, da misericórdia, como o Senhor nos ensina hoje no Evangelho. Em primeiro lugar, ó filho, se desejas honrar a coroa real, recomendo-te, aconselho e exorto que guardes a fé católica e apostólica com tanta diligência e cuidado, que te tornes um exemplo para todos os que da parte de Deus estão sujeitos ao exercício do teu governo. E todos os eclesiásticos, com razão, te denominem o verdadeiro homem da fé cristã, sem a qual não tenhas dúvida, não te poderás dizer nem cristão, nem filho da igreja. A fé verdadeira no coração, uma fé verdadeira que seja reconhecida por todos. Olha que lindo. Segundo conselho, no palácio real, depois da fé, a igreja ocupa o segundo lugar. Ela que foi plantada por nosso chefe e Senhor, Jesus Cristo. Em seguida, transplantada, solidamente edificada e espalhada pelo universo inteiro através de seus membros, os apóstolos e os santos padres. Embora gerando sempre nova prole, em alguns lugares é considerada antiga, mas em nossa monarquia, meu filho, ela ainda é muito jovem e recente. Por esse motivo, olha que lindo o que ele diz, precisa de protetores mais precavidos e declarados. Isso vale para a gente. Quantas vezes na nossa família a conversão, a presença da fé vivida e celebrada em família é uma coisa recente, mesmo sendo antiga na nossa história, na nossa genealogia, né?
Mas essa geração agora, talvez seja agora você, depois do seu matrimônio, talvez seja você, meu irmão, depois que entrou no seminário, que está trazendo uma vitalidade maior. Então a vida da igreja como tal, na celebração dos sacramentos, numa intensidade de vida de oração, está muito jovem ainda e precisa ser defendida por protetores precavidos e declarados. Olha que lindo. Não aconteça que por teu desleixo, continua ele falando ao filho, preguiça e negligência, seja destruído e aniquilado o que a divina clemência nos concedeu sem merecimento de nossa parte, mas para o bem de todas as gerações. Olha só a certeza do tesouro que se recebe, né? Que lindo. Meu filho muito querido, doçura do meu coração. Ele é muito amável, né? Quando escreve. Doçura do meu coração. Esperança da continuidade de nossa linhagem. Rogo-te e ordeno que por tudo e em tudo, firmado na piedade, sejas propício não apenas aos parentes e aos próximos, como normalmente acontece, ou aos príncipes e aos chefes, ou aos ricos, ou aos vizinhos e povo, mas também te peço aos estrangeiros e a todos os que te procurarem pedindo ajuda, pois a prática da compaixão te levará à máxima felicidade nessa vida. Oh, meu irmão, isso é muito tocante. Guarda isso no teu coração. A prática da compaixão te levará à máxima felicidade nessa vida. E ele continua dizendo, sê misericordioso, filho meu, para com os oprimidos, guardando sempre no fundo do coração o exemplo do teu Senhor. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Sê paciente com todos, não apenas com os poderosos, mas também com os pequeninos e aqueles que são inoportunos. Sede paciente com todos. Sê, enfim, eu lhe digo, forte para que a prosperidade não te ensoberbeça ou a adversidade venha a abater-te o ânimo. Seja também humilde para que Deus te eleve agora e no futuro. Se ainda modesto, e a ninguém castigue ou condenes em excesso. Seja manso, para não faltar a justiça ao teu coração. Sê fidalgo, de modo a jamais infligir deliberadamente um ultraje e uma humilhação a alguém. Sê casto, para evitares, como aguilhão de morte, todo o mau cheiro da luxúria e dos pecados ligados a esse mal. Todas estas coisas ditas acima, reunidas, tecem a coroa real, porque sem ela ninguém consegue reinar aqui, nem chegar ao reino eterno, para onde seguimos e levamos conosco, confiados por amor a Cristo, nosso inteiro povo. Oh, meu irmão, que palavras! Que pela intercessão de Santo Estevão da Hungria, olha aí, querido pai, querida mãe, olha aí, querido formador, querido amigo sacerdote, um grande intercessor de garra que a gente tem que pedir a intercessão dele. A gente conhece tão pouquinho, mas olha o intercessor com grande garra que é Santo Estevão da Hungria. Nós que precisamos governar uma fração do povo de Deus, juntamente com o nosso bispo, como colaboradores do bispo, assim diz o magistério, ou uma pequena fração, nosso pequenino rebanho, que é a nossa casa, a nossa família. Olha aí um amigo de garra para aprendermos a ter a proximidade com ele e ao mesmo tempo pedir a sua poderosa intercessão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Estevão da Hungria, pela intercessão de São Miguel Arcanjo da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.